Se nós compararmos com os vírus comuns que nós estamos lidando o tempo todo, porque nós, seres humanos, nós estamos o tempo todo sendo invadidos por vírus. Vírus é um pedacinho de RNA ou de DNA, né, que tem uma proteína na volta, tem uma casquinha com proteína, com RNA e DNA, e ele é um pedaço de alguma coisa que só tem vida quando invade a célula. Fora, então, ele fica na natureza, ele fica suspenso, ou ele fica em hospedeiros intermediários, né, que acabam transmitindo. Então, na verdade, se você quiser olhar friamente o que é um vírus, ele não é nada, porque ele não faz parte das plantas e ele não é um animal. Então, ele não é nada. Ele é um pedaço de RNA e DNA, ponto. Mas, nosso sistema imunológico tem as defesas próprias. E tem uma situação interessante dos vírus, que eles todos têm a tal da proteína spike, que é uma espécie de alfinete, né? Até em inglês é chamado de pin, né? Que é um alfinete. Então, e essa proteína, nós, com esse pedacinho, que é o que é chamado de alfinete, porque é o pedaço que encaixa num receptor celular. E como tudo na nossa célula depende de vibração e informação para que o receptor receba, ele faz uma espécie de informação enganosa. E é por isso que a célula aceita que ele encaixe nesse receptor. Cada tipo de vírus encaixa num receptor celular diferente. Então, é mais ou menos como se ele estivesse enganando a célula para encaixar no receptor. No caso do SARS-CoV-2, ele usa o receptor, né, justamente daquele, o receptor celular, que tem a ver com a angiotensina, que é, na verdade, uma substância que modula a pressão arterial. E ela tem preferência por alguns tecidos, certo? Então, uma coisa interessante que se descobriu, porque eles estudaram, nunca se estudou tanto um vírus como se estudou esse. Você veja que o vírus surgiu lá por outubro, né, em Wuhan, eu acho que foi em outubro que eles falaram que ele apareceu. Em menos de 60 dias, eles já tinham o DNA, já tinham o RNA do vírus, né? Já tinham decodificado o RNA desse vírus. Por quê? Porque nós temos tecnologia hoje. Então, hoje, aquelas pessoas que falam assim, mas leva tantos anos para se saber. Não, levava. Agora nós temos tecnologia de ponta. E o investimento que a indústria farmacêutica fez foi imenso. Por quê? Porque eles tinham que resolver um problema. E o que a indústria farmacêutica quer? Ganhar dinheiro resolvendo problemas para a humanidade. Então, nisso, todas essas pesquisas que foram feitas em universidades, que foram isentas, que são autônomas, acabaram ajudando. Mas pense que o investimento foi um investimento maior que já se fez na história de qualquer medicamento. E qual era o investimento? Era para a vacina, em primeiro lugar, porque começou desde o ano passado, né, o estudo na vacina, desde o ano retrasado, quer dizer, em 2019, outubro falaram pela primeira vez, novembro já tinha espalhado bastante, em dezembro se começou a pesquisa de vacina. Só que lembrem que já existia uma pesquisa da vacina para o SARS-CoV-1, por causa de 2002, né? Que teve uma pandemia pequena, né? Mas teve. Então, eles já haviam estudado e já tinham alguma coisa para se basear, para estudar mais. Então, tem tudo isso para se levar em consideração. Então, hoje a gente tem uma noção muito grande do que faz esse vírus. E a gente sabe que uma das grandes características do vírus é atuar em células de defesa. Por que isso importa?
Lembra que a AIDS é um retrovírus. E qual é o principal hospedeiro dentro do ser humano? Células de defesa. E, principalmente, linfócitos T, que é onde vai os retrovírus. O que é esse vírus? É um retrovírus também. Então, o COVID, o SARS-CoV-2, ele tem uma ação parecida, não é igual, é outro vírus, é outro código, tá? Não estou dizendo que é a mesma coisa. Só estou dizendo que isto atua no sistema imunológico, diminuindo a capacidade do sistema imunológico de se defender. E é por isso que a gente está com tanto problema. Então, existe uma fase 1, que é a fase inicial, em que é uma espécie de resfriado, vamos dizer assim, e que vai depender da capacidade de cada um se defender. A partir daí, tudo que acontece depois disso é o quanto que o sistema imunológico aguentou ou não essa replicação viral. O quanto que foi permitido nesse organismo a maturação desse vírus. E aí, então, a fase 2, A e 2B, que eles chamam, o 2 inicial e 2 final, esta segunda fase é a replicação e maturação, causando todos os grandes problemas iniciais. Então, a gente tem a fase 1, que é a fase precoce. É aí que nós temos que atuar, porque quando a gente atua aí, diminui tudo o que vai acontecer daí para frente. A fase 2, a primeira parte da fase 2, dá para salvar ainda. O tratamento precoce ainda funciona, você diminui replicação, não deixa fazer maturação, e você consegue diminuir a tempestade inflamatória que vai acontecer na fase 2B, que é quando começa a fase inflamatória. E aí já está o estrago feito, indo para a fase 3, que é quando vai ter toda a resposta desse organismo, que pode ser pior, melhor, dependendo também de cada organismo e do que ele tem. Agora, o que faz a diferença? O que faz a diferença é a nutrição celular, gente. É a nutrição celular. Aquele que estava bem imunologicamente, conseguiu diminuir a replicação, conseguiu fazer esse sistema imunológico responder bem, ele vai evoluir bem. E aquele que tem um sistema imunológico frágil e depois uma nutrição ruim, ele vai evoluir mal. Então, isso ficou muito claro até agora. Agora, o que acontece para ter queda de cabelo? Por causa do desgaste desse organismo. Então, esse organismo, ele vai ter que lutar, né, com todas as suas forças, em vários locais, porque o vírus não fica só no sistema respiratório. Ele, por exemplo, por ocupar o receptor da angiotensina, ele tem uma predileção pelo rim, ele gosta muito de intestino, então ele vai se espalhando, né? E, claro, vai depender também da fragilidade dos órgãos-alvo de cada um, certo? Muito bem. Como há uma retirada muito grande do zinco de todos os tecidos para entrar nas células e tentar combater o vírus, a queda do zinco é que faz a queda de cabelo. É a principal razão. A principal razão, não é a única. E a segunda questão que acontece por causa do processo de defesa e de todo o esforço que esse organismo faz para combater o vírus, há uma diminuição dos telômeros, porque é uma inflamação muito grande, uma infecção, e toda vez que você sofre um processo desses, você tem uma diminuição dos telômeros, porque a energia está concentrada em outra coisa, e não em manter as células com longevidade. E a diminuição do telômero também favorece a queda de cabelo. Então, a gente tem várias formas de interpretar. De qualquer maneira,
a gente tem visto uma queda de cabelo importante numa coisa chamada síndrome pós-Covid. O que é a síndrome pós-Covid? É o que sobra daquilo que aconteceu. E a gente tem visto, então, que há uma questão muito grande na parte neurológica, isso provavelmente pela queda do oxigênio, quer dizer, a oxigenação fica ruim, tanto que a proposta hoje é de que mais precocemente se coloque tenda de oxigênio, se dê mais oxigênio para as pessoas. Tem que lembrar que uma das grandes questões da baixa oxigenação é que inunda, né, encharca o pulmão na inflamação, principalmente porque aumenta a concentração de ácido hialurônico dentro do alvéolo, né? Que bom se fosse na pele, né, gente? Mas é lá dentro do alvéolo. E lá o ácido hialurônico chupa a água. E ele faz um encharcamento dos alvéolos. Por isso que faz aquele vidro fosco, né? Que é no exame. E pior, é por isso que, às vezes, mesmo com altas concentrações de oxigênio, não oxigena o paciente, né? O paciente continua com uma oxidação ruim, ou faz o que eles acabaram chamando de fibrose pulmonar fulminante, que é quando colapsa o pulmão, não tem o que fazer, não adianta dar oxigênio, não adianta nada, a pessoa vai a óbito mesmo. Então, minha sugestão para queda de cabelo continua a mesma, não muda. O fato de você ter uma resposta de queda de cabelo em função de um vírus ou em função de um estresse, porque isso não deixa de ser um estresse físico muito grande, ou em função de qualquer outra coisa, a queda de cabelo tem que ser tratada mais ou menos da mesma forma. Nutrindo, né? Tem que nutrir, tem que melhorar a circulação do couro cabeludo, e tem que aí a coisa que eu acho mais importante, favorecer a parte dos fatores de crescimento do couro cabeludo. E é por isso que nós usamos o Somatus Gel, anotem aí, o Sulfanicus Gel, que de todos os que eu usei, esse foi o que mais deu resultado. Então, você usa Somatus Gel e Sulfanicus Gel, e aí faz como? Uma gota gorda na ponta do dedo, esfrega um dedo no outro e massageia o couro cabeludo. Você pode fazer por partes, né? Então, pode fazer por quadrantes ou por metade, e vai massageando, contando até 30 por cada pedaço do couro cabeludo. Quando você massageia o couro cabeludo, de manhã e de noite, se ativa a circulação também, tá? Então, são as duas questões importantes que vai acontecer quando você usa o Somatus Gel e depois o Sulfanicus Gel. Está fazendo massagem em 4 partes, né? Ou pelo menos 2 ou 3, vai depender do jeito que é a queda e do quanto que essa pessoa vai estar disposta a se cuidar, né? E aí, a gente vai fazendo, então, 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Não precisa lavar a cabeça depois, mas se quiser lavar, pode, porque não vai fazer mal, né? O importante é passar a informação. Depois o gel, ele seca, né? Ele é um gel que seca rápido. Qual é a nutrição que a gente faz para o couro cabeludo? Colágeno é fundamental, então a gente tem que tomar o colamin. Aí nós precisamos de antioxidantes. E o principal produto antioxidante que a gente tem hoje, com energização da matéria-prima e com que é realmente tudo que é necessário, se chama Oxivit, né, gente? O Oxivit. O que o Oxivit é? Ele é um produto que se pegou pela ingestão diária recomendada da Organização Mundial de Saúde, ou seja, doses baixas, de alta qualidade, porque a matéria-prima é de alta qualidade, e passa pelo processo de ampliação de onda, quer dizer, a frequência da matéria é a mesma, mas está com uma onda ampliada. Então, ele tem uma energização da matéria-prima, é outra tecnologia, não tem nada a ver com a tecnologia dos florais,
E essa energização aumenta a biorreceptividade. É isso que era o diferencial maior da Catalmedic para as outras empresas que produzem multivitamínicos, vamos chamar assim, né? É você ter um produto que você sabe que tem uma alta qualidade em termos de matéria-prima, não pegar o resíduo industrial, né? Que nem eu brinco aí, que é fácil você fazer, né? Um tipo Centrum, vamos falar do mais, né? Do mais famoso. Pega um Centrum, começa a ler a fórmula do Centrum. Aquilo só tem resíduo industrial nele. Aí fica barato, aí pode mandar para o mundo inteiro, aí eles cobram caro para quem compra, mas para fabricar, e para fabricar é barato, gente, porque é resíduo industrial, é coisa que a indústria bota fora. Aí, como eles não tinham o que fazer com aquilo, eles impactaram tudo num comprimidinho para a gente tomar. Então, aí a receptividade é ruim, porque não é um produto desenvolvido para nutrição humana, entenderam a diferença? E aqui eu não estou falando só, tá? Eu dei um nome aí, porque eu gosto de bater no gigante, como eu digo, né? Quando eu falo mal de refrigerante, eu sempre falo mal da Coca-Cola, por que eu vou falar dos outros, né? Tem que falar dos grandes. Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é cuidado com os multivitamínicos, que às vezes os importados e famosos não são para nutrição humana, foram desenvolvidos para ficarem famosos, porque aí, em vez de gastar com a matéria-prima, eles gastam com marketing. Entenderam? Aí fica famoso. Porque aí pode pagar o cara da Globo para falar bem, aí pode botar nos BBB da vida para todo mundo ver, entendeu? Então, se você gastar com marketing, provavelmente teve que apertar de algum lugar, ou é uma empresa muito multimilionária e tudo bem. Mas não é comum. Eu que estudo muito isso, vou dizer para vocês que são pouquíssimos os multivitamínicos do mercado, mesmo internacional, que tem esse cuidado de ser produto para nutrição humana. São muito poucos. Então, o que eu vejo é que se você pegar um Oxivit e você der para a pessoa tomar por um tempo longo, que seria no mínimo 6 meses, a nutrição dessa pessoa vai ficar muito melhor. Né? E ao longo do tempo vai começar a nutrir o couro cabeludo também, porque é o último lugar que o organismo vai mandar comida. Ele primeiro vai botar nas coisas importantes. Apesar de nós, seres humanos, gostarmos de ter um cabelo bonito e uma pele bonita, o nosso corpo, ele funciona na lei do sanduíche de queijo, como eu sempre falo, né? É a mesma lei. Se você tiver 20 fatias de pão, mas só 10 de queijo, quantos sanduíches de queijo você faz, né? Sem cortar em pedacinhos o queijo, quer dizer, entenderam? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre é a lei do mínimo. O que eu tenho mínimo? Né? Então, hoje a gente medindo aí, eu tenho pedido muitos para medir em zinco. É impressionante o zinco baixo, é impressionante. A lei do mínimo. Se eu tenho um zinco de 35, como acabaram de me mandar um exame hoje, uma pessoa de 38 anos com um zinco de 35. O que vocês acham que vai fazer esse zinco? Ele vai ser usado no que é mais importante de tudo. Mas o zinco é importante para 200, 300 reações enzimáticas. É claro que ele precisa de zinco, a gente precisa de zinco para fazer colágeno, a gente precisa de zinco para a cor do cabelo, para o cabelo, né, para crescer cabelo, para melhorar a pele, para trocentas coisas, mas aonde que ele vai? Não é para isso. O organismo vai botar o zinco onde é mais importante para a vida. E aí, essa pessoa está num risco imenso, porque o que o zinco faz? Ele segura o tal do PIN do vírus. Ele não deixa o vírus encaixar nos receptores. Então, se eu tiver zinco baixo, é uma porta aberta para os vírus entrar, porque aí não tem a defesa dentro da célula para não encaixar no receptor. Né? Entendeu? Qual é o ideal do zinco? O zinco é de 95 a 120.
E o melhor é quando ele fica entre 105 e 120. Acima de 120, já existe um excesso de zinco, que também não é legal, porque o zinco em excesso, ele pode desenvolver mitoses, e aí a gente corre um risco. O ideal é que a gente fique entre 105 e 120. E em alguns laboratórios, eles falam que 85 seria ainda normal, que nem a vitamina D, né? Eles falam que 33 é normal. Na verdade, a vitamina D hoje, em função da infecção do COVID, o ideal é que ela fique acima de 60, tá? Que era aquele consenso lá da nutrição, né? Agora, em relação ao zinco, a gente quer que ele fique acima de 100, pelo menos acima de 100, entre 100 e 120. 85 pode estar dentro do padrão laboratorial, mas é baixo. E 35, ou 38, ou 40, ou 42, esses aí todos me mandaram agora neste ano, eu recebi zinco tudo baixo. É óbvio que essa pessoa precisa de uma reposição e de uma reposição urgente. Qual é a quantidade de zinco que a gente deve dar? Nunca mais que 30 miligramas por dia. Acima de 30 miligramas, você faz o oposto. Você baixa a imunidade. Então, a gente não usa mais que 30. Só que os produtos da Catal Médica, a gente teve o cuidado de deixar eles com 7 miligramas, tá? 7 miligramas. Cada um. Então, o Totalis tem 7 miligramas de zinco. O Oxivit tem 7 miligramas de zinco. A média que a gente usa numa formulação, né? Então, vamos supor que você queira fazer uma reposição de zinco, mas que não seja com zinco puro. E lembre que o melhor do zinco é quando o zinco ele é um zinco aminoácido quelato, ou seja, ele tem uma forma de entrar no organismo como se fosse um dipeptídeo ou um tripeptídeo, que é muito mais fácil de entrar do que um mineral sozinho. E quando você tem essa formulação, é muito mais fácil soltar o zinco também na corrente sanguínea, tá? Então, a gente prefere, né, usar um produto como bisglicinato de zinco, bisglicinato, 2 moléculas de glicina para uma de zinco. Esse é um muito bom, é um zinco muito bom, porque glicina é um dos aminoácidos mais utilizados no nosso organismo, apesar de que ele não é essencial. Mas quando aparece glicina sobrando no pool de aminoácidos do sangue, ele é rapidamente utilizado e já solta o zinco, e o zinco vai para os lugares onde tem mais ressonância. Lembrem disso. Aí você pega um zinco que está energizado, que vem num produto que foi ativado, ele vai ter mais ressonância ainda. Então, ele vai ser melhor utilizado pelo organismo. Essa é a grande vantagem da Catal Médica, entenderam? Então, o que tem no Oxivit? Vamos pegar o Oxivit, que eu falei que ele é bom para pele, unhas e cabelos, tá? Esse é o Oxivit, para todo mundo lembrar dele, ok? Então, vamos lá. O Oxivit, a ideia do Oxivit era o que nós podemos oferecer para esse organismo, que seja nutrição celular, de alta qualidade, energizado, que favoreça o sistema redox. Essa é a grande vantagem, é você favorecer a função do organismo, entenderam? Então, qual é a grande função do sistema redox? O que é sistema redox, né? Vamos começar por aí. É nosso sistema natural, normal do nosso organismo de fazer a antioxidação. E essa antioxidação, ela precisa ser feita, e aí prestem atenção nisso. A antioxidação precisa ser feita na quantidade antioxidante correta. Por quê? Porque nós sempre vamos ter que ter uma parte do nosso sistema
fazendo oxidação, porque é a defesa do sistema imunológico. Como é que os nossos leucócitos combatem bactéria? Oxidando a bactéria, gente. Nós precisamos da oxidação num monte de funções. Por exemplo, a gente precisa oxidar, às vezes, algum nutriente intracelular para transformar em outro. Então, não é assim, tomar quilos e rios de antioxidante, porque oxidar é ruim. É ruim quando oxida errado, entendeu? O que tem que fazer é a oxidação correta. E quem é que sabe fazer a nossa oxidação correta? O nosso sistema redox. Ele sabe. Nós temos a receita. Nós temos uma coisa chamada homeostase no nosso organismo, que é a condição do equilíbrio. Entender? Então, se você está em equilíbrio, você está fazendo tudo como tem que ser feito. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer uma nutrição que leve à homeostasia. Nós queremos fazer uma informação celular que leve à homeostasia. Nós queremos que cada organismo, dentro da sua conformação, seja o mais equilibrado e harmonioso possível em termos de função. E é por isso que a gente se preocupa tanto em oferecer para o organismo nutrição adequada. Ah, mas Rosângela, hoje as pessoas têm noção de comer, né? As pessoas comem. Quantas vezes eu ouvi no meu consultório gente dizendo assim, não, mas eu como salada, mas eu como fruta. Gente, isso não necessariamente quer dizer que vai ajudar alguma coisa. Primeiro porque a gente sabe que o solo não tem, né? Tá aí o magnésio. O grande problema do magnésio é solo. Não tem mais magnésio no solo, até porque magnésio tem que ter vulcão para ter magnésio, né? E a gente não tem vulcão no Brasil. Então, o Brasil nunca teve magnésio no solo. Se não botar magnésio lá, não tem, não é verdade? Então, se nós não conseguimos pela alimentação, e a gente não consegue mesmo, né? E já está mais do que comprovado, nós temos que ter um complemento alimentar. E o complemento alimentar ideal é que seja de baixa quantidade, para não sobrecarregar o organismo. Então, quando alguém pergunta assim, mas eu não estou sobrecarregando o organismo quando eu nutro demais, claro, se você estiver utilizando multivitamínicos, que são resíduos industriais, e em altas doses, óbvio que está, porque, além de tudo, o organismo vai ter que lidar com alguma coisa que não fazia parte dele. Mas se a gente tiver melhor qualidade, doses mais baixas e o mais pronto para a nutrição humana, você está favorecendo esse organismo. E aí que entra a ideia da gente dar para esse organismo, no caso da queda de cabelo, o mais básico, que é o que precisa para fazer a antioxidação natural. E quais são as enzimas antioxidantes importantes naturais? Superóxido dismutase e a glutationa peroxidase. Mas essas enzimas, elas são metaloenzimas. Então, elas dependem da quantidade de nutrientes minerais que a gente tem no nosso organismo, que são os cofatores. Por isso que, no caso, a sódia superóxido dismutase, ela precisa de cobre, ela precisa de manganês, ela precisa de zinco, né? Ela precisa de ferro, olha que interessante. A glutationa peroxidase precisa de selênio, é o mais importante. Então, presta atenção, numa nutrição adequada, o que eu mais tenho dificuldade? Por exemplo, magnésio eu vou ter dificuldade, então eu vou querer magnésio, porque o magnésio, presta atenção, o magnésio, ele não faz parte das enzimas antioxidantes, mas o magnésio é fundamental para os tecidos. Ele é importante para tecido.
Tanto que hoje nós temos uma lista de mais de 300 alterações no organismo quando há um magnésio deficiente. Mais de 300 alterações. Eu tenho vários livros lá em casa, onde eu tenho só sobre o magnésio, um livro inteiro só falando do magnésio. Então, você veja o quanto que o magnésio é importante. E se eu quiser modular o sistema redox, eu vou precisar do magnésio também, apesar dele não fazer parte da superóxido dismutase, tá bom? Então, mas eu tenho magnésio. Eu preciso, por exemplo, da vitamina D. A vitamina D, ela consegue modular 10% do genoma. Então, vitamina D é outra coisa importante. Aí eu preciso do cobre, eu preciso do zinco, né? Então, isso tudo eu tenho que ter. Mas tem uma outra coisa importante. A vitamina A é muito importante para a pele, cabelo e unha. Aí nós também precisamos da biotina, a tal da biotina, que é justamente a vitamina que é mais importante para a pele, unha e cabelo, tá? E aí nós também precisamos da vitamina C e a vitamina E, certo? E o selênio que eu falei. E o zinco. Tudo isso é importante, está tudo no Oxivit, tá? O Oxivit tem cobre, tem cromo. Ah, por que tem cromo no Oxivit? Por causa da caramelização. Então, se eu tiver um pouquinho de cromo, e tem só 35 microgramas, mas é o suficiente para dar a pitadinha para estimular a descaramelização, que é outra causa importante de envelhecimento, e a gente quer melhorar, diminuir o envelhecimento nesses casos, tá? Aí nós temos o magnésio, eu falei, o selênio, que é da glutationa peroxidase, e o selênio é o mineral mais importante para pele, unha e cabelo. Tem também o zinco, que eu já falei, a vitamina A, a biotina, a C, a D e a E. A vitamina E então vamos lá, isso é uma coisa bem interessante do sistema redox. Nós precisamos de selênio e vitamina C para fazer com que a vitamina E, que é o maior nutriente antioxidante que existe, tá? Nós precisamos fazer com que a vitamina E se transforme novamente num tocoferol. Então, assim, o que acontece com a vitamina E? Ela é um doador de elétrons. Isso é um antioxidante, é um doador de elétrons. Então, ela é um tocoferol, bioquimicamente, ela doa elétron, ela estabiliza a cadeia de radicais livres, mas ela vira um tocoferil, porque ela perdeu um elétron. Ela vira um radical livre, mas um radical livre mais bonzinho. Quem que recupera a vitamina E? O selênio e a vitamina C. Então, uma das outras coisas importantes, quando a gente vai ter um antioxidante bom na mão, é saber se tem E, C e selênio. Esses três são importantes. Que a gente tem isso aqui no Oxivit, tá? Então, o Oxivit são 2 cápsulas que a gente toma, né? São 2 cápsulas numa refeição. Para o couro cabeludo, para melhorar couro cabeludo, você pode ficar só com esse. Mas, na verdade, o ideal é que a gente esteja bem nutricionalmente falando em tudo, não só para o couro cabeludo, né? Pensando no couro cabeludo. Então, vamos falar depois do resto. Outra coisa importante para isso é o teloquantic, né? O teloquantic, hoje nós sabemos que ele melhora os telômeros. Então, quando você está querendo regeneração, que é o que a gente quer numa queda de cabelo, telômero é importante. Então, o teloquantic é importante. E nós podemos usar o umbilicum também, que é um grande regenerador. Ele é um harmonizador energético para o organismo que está precisando
melhorar suas células tronco, né? Para um organismo que esteja precisando modular essa parte aí da regeneração. Então, o umbilico é importante para isso, e é outro produto que a gente poderia usar. E talvez a cereja do bolo seja o negrim. O negrim, ele é um floral que foi desenhado para modular a manutenção da pigmentação do cabelo, tá? Para isso que ele foi pensado. Porém, o que ele mais faz, ele também ajuda nisso, tá? Eu sou a prova disso, que nunca pintei o cabelo, tenho 63 anos e não tenho quase nada de fio de cabelo branco. Mas a grande questão que o negrim faz é melhorar a qualidade do fio de cabelo. E assim, ó, gente, de velhinho, tá? Velhinhas, que eu já tive muito no meu consultório, velhinhas com aquele cabelinho fininho, fiapinho, assim, em um ano tomando negrim, porque estava branquinho e queriam ficar com o cabelo cinza e não usar rinçagem. Será que alguém ainda lembra o que é uma rinçagem aqui? E assim, ó, em um ano, com negrim, com colamin, com o oxivite, esses três, e passando os sômatos e os sulfânicos no couro cabeludo, melhoraram absurdamente do couro cabeludo e do resto. Porque aí é que é a melhor parte. Você começa a melhorar o todo da pessoa. Isso é muito importante. Eu vejo assim que quando você consegue nutrir e dar informação, é como se pegasse uma plantinha murcha e botasse água na quantidade certa. Começa a ficar, né, bonita a flor, a planta. E é isso que a gente tem visto. Então, o Oxivite, ele tá hoje na minha lista em função de ajudar o sistema redox nutricionalmente, em função de colaborar em quantidades com o Totalis, que o Totalis é um produto fantástico, e aí o Totalis, ele entra naquela lista que eu sempre falo, que é fundamental como complemento alimentar. Mas eu acabei de dizer para vocês que uma das questões que a gente se preocupou para montar essas fórmulas foi justamente a gente ter doses baixas de concentração, para que a pessoa esteja liberada, vamos dizer assim, né? Não tenha que ficar preocupada. Ai, será que eu estou tomando muito? Será que eu estou tomando... Então, assim, é uma complementação alimentar dentro de uma proposta natural. Então, está se alimentando bem, está comendo tudo que devia comer, não tem problema que faça a complementação. Não come direito, ótimo que faça a complementação, certo? Essa é a proposta. Então, eu posso, e principalmente agora, nesse período em que a gente quer uma nutrição melhor das pessoas, a gente pode acrescentar o Oxivite no kit, vamos dizer assim, que todo mundo usa, né? Que todo mundo deveria usar. Mas qual é esse kit? Esse kit prestem atenção, você quer ter saúde, você quer nutrir bem as células, você quer propor para os teus pacientes, teus clientes, tua família, você mesmo, estar bem, vocês deveriam tomar diariamente Totalis, Vitalzen, Magcatal e Nulivita. E ainda dá para complementar com o Oxivite, tá? Se precisar ou quiser, tá bom? Mas os Totalis, Vitalzen, Magcatal e Nulivita, todos nós devemos usar. Eu sou uma que tomo sempre isso, tá? Mas por quê? Vamos olhar por quê. Então, vamos lá. Qual é o nosso sistema mais importante que nós deveríamos estar sempre cuidando? É o sistema neurológico, não é? Que adianta? Aliás, a minha avó, que morreu aos 92 anos, que era uma graça, ela dizia assim para mim:
Ó, não adianta nada ter um corpinho bonitinho se a cabeça não sabe quem você é. E é pura verdade. Não adianta nada. Minha avó, aos 92 anos, quando morreu, tinha até os centavos do dinheiro que ela tinha no banco na cabeça. Ela sempre teve uma cabeça ótima. E por quê? Porque uma das coisas que ela mais prezava era os cuidados com o cérebro, sabe? E ela me acompanhou num período em que eu estava fazendo ortomolecular, depois eu fiz nutrologia, eu fiz um monte de coisa, e ela me acompanhava nessa época. E olha só, tudo que eu aprendia e dizia para ela, vó, eu descobri que tal coisa é bom para o cérebro. Podia saber que ela queria tomar. Ela queria tudo. E eu acho que isso fez com que realmente ela chegasse aos 92 anos com uma doença reumática desde os 13 anos. Presta atenção, desde os 13 ela tinha doença reumática, tinha um problema cardíaco gravíssimo, com problema de válvula cardíaca e tudo mais. E pode saber que ela durou 92 anos com tudo aquilo, era para ela ter morrido aos 60. Os 30 anos a mais que ela viveu, com certeza foi porque ela ajudou a si mesma nessa parte de nutrição, de cuidados alimentares, né? Isso tudo era muito... Ela era uma coisa maravilhosa. Bom, então vamos lá. O Totalis, então, assim, quando me dizem assim, Rosângela, eu só quero um, eu digo, então, usa Totalis. Por quê? Porque o Totalis tem 24 nutrientes. Todos eles são nutrientes fundamentais, cofatores de enzimas, né, e de reações do nosso corpo, e que nem sempre a gente consegue a melhor qualidade na nossa alimentação. Por exemplo, complexo B. Tem todos do complexo B. Aí o pessoal diz assim, mas Rosângela, complexo B tem no nosso intestino. A nossa microbiota fabrica complexo B. E eu respondo, deveria. Mas você cuida da microbiota? Porque se você não cuidar das bactériazinhas boas que estão lá dentro, as ruins tomam conta. E a gente não sabe se está bom ou está ruim por um longo tempo. Só quando está ferrado mesmo o negócio que a gente descobre, não é verdade? Então, se nós ajudarmos e cuidarmos da microbiota, óbvio que as coisas ficam melhores. Tanto é verdade que uma das questões para se manter a boa imunidade é a gente cuidar da microbiota intestinal. Hoje, isso é mais do que nunca evidenciado. Mas como que cuida da microbiota intestinal? Inulivita. É por isso que a Inulivita está nesse quarteto. Então, o Totalis me dá 24 nutrientes. Quais são? Todas as vitaminas e todos os minerais. Presta atenção. Tudo que é vitamina e tudo que é mineral que eu preciso está no Totalis, são 24. Se eu tiver uma pitadinha de cada um, de alta qualidade, energizados de fábrica, eu tenho o necessário para complementar uma alimentação que eu vou propor para o paciente que seja a melhor possível. Nós vamos também tentar comer uma alimentação que seja boa. Aí eu complemento com o principal, com a pitadinha de cada um, dentro da IDR, que é a ingestão diária recomendada. Nem tudo vai estar dentro da IDR. Por exemplo, o magnésio no Totalis eu só tenho 130 miligramas. E eu preciso de 260 no mínimo, e na média 350 miligramas de magnésio, e eu não devo passar de 500 miligramas por dia. Isso do magnésio mineral, certo? Muito bem. Por que o Totalis só tem 130, né, gente? Porque o que eu tenho de magnésio no Totalis é o bisglicinato, que é um magnésio maravilhoso, que é lato. Porém, eu posso precisar, querer e desejar colocar outros tipos de magnésio nesse organismo. Por isso eu tenho o Magcatal, né, gente?
O magcatal me dá taurato de magnésio, lisinato de magnésio e um pouco de bisglicinato também. Qual é a grande vantagem? Porque o taurato de magnésio, ele vai direto para o cérebro. E ele vai me fazer tudo o que eu preciso para o magnésio no cérebro e também a taurina que vai estar grudadinha nele, criando neuroplasticidade, melhorar a ansiedade, melhorar a depressão, melhorar a rede neural, melhorar o cognitivo, né, a memória, a concentração, o sono. Tudo isso o taurato de magnésio faz. O lisinato de magnésio, ele vai direto fazer uma coisa fantástica, maravilhosa, que nós precisamos urgentemente nesta pandemia. Melhorar o sistema imunológico. Porque a lisina é importante para o sistema imunológico e o magnésio é o que mais, associado ao zinco, ajuda a fabricar anticorpo. Se você tiver déficit de magnésio, não produz anticorpo. E nós só nos livramos de vírus quando a gente produz anticorpo. E não vai fazer anticorpo quem tiver déficit de magnésio. Isso eles não avisam, né? Mas como é que adianta vacinar se você não está tomando um magnésio de qualidade ou não come o suficiente? Presta atenção, 75% da população adulta no mundo não come as 260 miligramas mínimas de magnésio. Isso é uma pesquisa recente, publicada da Organização Mundial de Saúde. De cada 4 pessoas no mundo, só uma que tem o magnésio certo. 3 não tem. Então, é só olhar entre nós aqui, gente. Nós estamos em 60 pessoas. Faz a conta. Faz a conta. Se dividir isso, quantas pessoas aqui que estão com déficit de magnésio nem sabem? Né? Então, prestem atenção. O magcatal, ele foi desenvolvido para isto, para complementar a concentração de magnésio no dia, para que você fique bem com o teu magnésio. Entenderam? Não adianta olhar magnésio no sangue. Ele só vai estar baixo quando o teu corpo já está tão mal, mas tão mal, que não conseguiu mais manter a quantidade do sangue certa. Porque se o magnésio estiver baixo no sangue, o coração para de bater. A gente morre. Então, é o último lugar que vai aparecer. Mas como a gente não consegue medir em outro lugar, como é que a gente sabe se o magnésio está bom ou mal? A gente supõe que está ruim, porque está todo mundo ruim. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que para você fazer uma hipermagnesemia, teria que tomar uma quantidade imensa. E ninguém vai ser louco de ficar tomando 5 gramas por dia de magnésio, ou 2 gramas de magnésio por dia. Todo mundo vai tentar ficar no quadradinho certo do magnésio, que é no máximo 500 miligramas de magnésio no dia, e de preferência, no máximo, chegar a 350. O magcatal, ele está vindo agora com 120 cápsulas para fazer as 350 do dia, tá? Sozinho. Mas como a gente está pensando aqui, grande, que é Totalis, Vitalzen e magcatal, preste atenção, o magcatal é o complemento para o resto. Então, eu tenho, no Vitalzen eu também tenho magnésio. Já vou falar do Vitalzen. Então, eu vou ter Totalis, que se eu não vou fazer mais nada, pelo menos dá Totalis para o paciente, por favor. É o mínimo do mínimo, tá? São 4 cápsulas, porque ele tem as doses corrigidas. O que quer dizer dose corrigida? Quer dizer que o que diz ali é o mineral e não a substância, tá? Então, se no Totalis eu tenho, tá? Vou pegar a fórmula do Totalis aqui. O Totalis é esse, tá, gente? Ó. Se no Totalis tem aqui, por exemplo, 35 microgramas de
de cromo, na forma de picolinato de cromo, o que eu vou ter? Eu tenho 35 microgramas de cromo, entenderam? Não é do picolinato de cromo, é o 35 microgramas do cromo. A mesma coisa acontece para o bisglicinato de magnésio que eu falei. O bisglicinato de magnésio são 130 miligramas. Isso quer dizer que tem, vamos pegar o bisglicinato, a gente sabe que é 2 moléculas de glicina e uma de magnésio, tá? Isso é o bisglicinato. Se eu tenho 130 de magnésio, então eu tenho 260 miligramas de glicina. E aí eu vou ter 390 miligramas da substância bisglicinato de magnésio. Mas eu estou contando só o quanto que eu tenho de magnésio. Então, 130 miligramas. Isto quer dizer que existe uma correção do que tem na fórmula. Por que importa isso? Porque a grande maioria dos multivitamínicos do mercado não fazem isso. Eles dizem assim, 130 miligramas de magnésio e botam, sei lá, botam óxido de magnésio. Aí você vai ter 130 miligramas da substância que tem magnésio dentro. Então, não é nem isso que é de magnésio, é uma quantidade muito menor, entenderam? E a gente tem que se preocupar com isso. A mesma coisa nas farmácias de manipulação. A farmácia de manipulação correta, ela pega a substância e ela corrige naquela fórmula que você pede que faça. Aí você tem uma que te dá uma fórmula com 15 componentes em 2 cápsulas, e você tem uma que te dá os mesmos 15, né? As mesmas 15 miligramas, os mesmos 15 componentes em 5 cápsulas. Qual que está certa? Eu vou fazer na que faz 5 cápsulas, porque a outra não está fazendo correção, entenderam? Isso é muito importante, certo? Então, por exemplo, o magnésio, ele se presta muito para isso. A gente tem produtos que falam lá, 500 miligramas de magnésio. Você vai ver, de magnésio mesmo tem 50. O resto é a composição da fórmula. E isso é muito comum, muito comum. Tá? Ó, o dimalato de magnésio, ele é também 2 moléculas do ácido málico e uma de magnésio, certo? Qual é a vantagem do dimalato de magnésio? É um magnésio quelato de ótima qualidade. Se você comparar o que nós temos no Magcatal com o dimalato, você tem muito melhor, um produto muito melhor no Magcatal do que o dimalato, porque o Magcatal ele tem lisinato taurato de magnésio. Então, ele te dá mais opções de melhor qualidade, ainda é energizado, os outros não são, para fazer esse magnésio chegar onde a gente quer. Então, na comparação, eu vou dizer para vocês que até hoje eu nunca vi nenhum produto parecido com o Magcatal, em termos de qualidade e daquilo que a gente consegue com ele a longo prazo. Porque lembre que isso é nutrição celular, só funciona a longo prazo. A gente não está falando em nada que é AS para dor, né? Toma agora, daqui a 15 minutos não tem dor. Não existe isso na nutrição celular. A gente vai ter que repor gradativamente, porque a gente também não tem noção do quanto que aquele organismo está deficiente. Agora, como que eu sei? Eu sei ao longo do tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, que estou aí há anos que eu me cuido e tomo tudo que tem de bom, né? Eu fiz há uns anos atrás, já faz uns 5 anos, eu acho, talvez menos, uns 4. Eu fui, me convidaram para conversar com uma pessoa, eu cheguei lá, ela era especialista em cabelo, era uma tricologista, né? Mas eu fui lá conversar com ela por outras razões, era alguma coisa de um
uma palestra, alguma coisa assim. E ela chegou e olhou para mim e disse assim, nossa, mas você nunca pintou o cabelo? Não, não sei, surgiu o assunto. Eu disse, não, nunca pintei o cabelo. Ah, não, eu quero examinar você, porque eu quero examinar você. Me deitou naquela maca, botou umas lentes e não sei o quê, bateu foto, fez tudo que tinha direito. E aí ela olhou para, né, pro couro cabeludo, pro fio do cabelo, pro não sei o quê, e ela dizia assim para mim, eu nunca examinei ninguém que fosse tão bem nutrida. Eu digo, né? Vai ver que tudo que eu faço funciona. Porque, na verdade, ela diz assim, ó, todo mundo que eu faço o exame tem deficiência de nutrientes, porque aqui no couro cabeludo a gente tem condições de ver as deficiências. Por quê? Porque é o último lugar que o organismo vai botar nutriente. Então, isto para mim é a prova de que vale a pena você investir em você e fazer nutrição adequada, porque você está pronto. Em dia 21 de dezembro, eu caí e quebrei meu rádio aqui, ó, fiz uma fratura de rádio. Precisei botar uma placa com 5 parafusos. Se eu não tivesse me cuidando com uma boa nutrição, provavelmente tinha feito um estrago maior, não tinha me recuperado tão rápido, não estava preparada para uma cirurgia. Ah, eu não quero fazer cirurgia. Não, eu não quero, não é isso. Não quero que ninguém tenha que fazer. Só quero que no momento que você precise, o teu corpo está pronto para fazer essa reação. Entenderam? Essa é a verdade. Essa é a verdade, ó, de uma pessoa com 63 anos, faz um mês que eu fiz a cirurgia, dia 23 fez um mês, né? Faz 40 dias, menos que isso. E eu tô aqui, ó, com todos os movimentos, minha cicatriz está super bonita, e o cirurgião especialista em mão disse assim para mim, nossa, como eu estou feliz com o seu resultado. Eu disse, pois é, né? A gente, na verdade, precisa estar pronto para qualquer coisa que aconteça. Nós estamos aí na linha, né, na linha de fogo, a gente entra em contato com as pessoas, provavelmente a gente também já respirou Covid de montão. Mas se você estiver bem nutrida, tua imunidade está boa, está fazendo uma profilaxia adequada, não vai ter a doença, entenderam? Para mim, isso é mais importante do que tratar as pessoas doentes. Claro que tem que tratar, tem que ajudar as pessoas a ter menos sofrimento. Mas se você puder fazer algo antes da pessoa ficar doente, não é muito mais importante. Então, o Totalis, ele veio para complemento alimentar, para que você tenha condições de fazer teu corpo funcionar bem. O Magcatal veio para fazer a complementação desse magnésio e fazer o magnésio chegar em lugares difíceis, como é cérebro e sistema imunológico. Agora, o que o Vitalzen é? Vou dizer para vocês, o Vitalzen, na minha opinião, é um produto que também todo mundo devia tomar e ele deveria receber medalha de ouro. Por quê? Vou explicar para vocês. O que aconteceu com o Vitalzen? Esse é o Vitalzen, tá, gente? O que aconteceu com o Vitalzen foi o seguinte. Durante muitos anos, eu, como nutróloga ortomolecular, atendi mas muita gente com problema emocional, problema neurológico, doença neurológica, com síndromes neurológicas e com o grande problema que é a tal da desmielinização, né? Guillain-Barré, esclerose múltipla, esses aí era de quilo já que eu atendi. E ainda tem a desmielinização mal reconhecida, que é, por exemplo, lumbago. Então, uma pessoa que está com uma inflamação na coluna, no ciático, ela tem desmielinização, porque faz inflamação e desmieliniza. Por isso que não consegue funcionar aquele nervo direito, por isso que tem sintoma. Uma pessoa que tem herpes zoster faz desmielinização. O que é a síndrome
pós-herpética, que às vezes fica um ano com dor. É a falta da bainha de mielina. Uma pessoa que tem déficit cognitivo, com dificuldade de aprendizagem, tem deficiência de mielina no cérebro. Por quê? Porque a aprendizagem depende da passagem de informação pela bainha de mielina. Se você tiver uma aprendizagem ruim, você tem desmielinização. Outra coisa importante, todas as polineurites têm a ver com falta de bainha de mielina também, além de alteração do nervo, além de outras coisas. Então, se você parar para pensar, o nosso sistema neurológico, ele precisa estar o tempo todo repondo a bainha de mielina. Então, precisa de nutrição especial para isso. Além disso, nós também precisamos de alguns componentes para fabricar os neurotransmissores e para fazer o neurotransmissor funcionar, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o triptofano e esse meu paciente não tiver uma boa condição de B3, B6 e B12, esse triptofano não vira 5-HTP e não vira serotonina. Ele vira triptina. E triptina é altamente excitatório e faz síndrome semelhante a uma síndrome adrenérgica. Mas as pessoas não prestam atenção nisso. Aí enchem o coitado do paciente de medicamento, porque ele está com uma síndrome excitatória, quando na verdade o que ele tem é falta de complexo B. Entenderam? E nem se dão conta, porque as pessoas não prestam atenção na nutrição. Eles não prestam atenção na tal do microbioma intestinal, né? Então, essas coisas que durante muito tempo eu fiquei me preocupando e eu criei uma fórmula no meu consultório que eu fazia para a nutrição do sistema neurológico, com grandes resultados. Quando me pediram para fazer a consultoria, para criar os produtos da Catamedic, essa foi a primeira. Essa foi a primeira fórmula que eu mandei. Por que não foi a primeira que lançaram? Porque demorou para sair na Anvisa. Mas o multicatal, que saiu primeiro, ele saiu antes na Anvisa, mas ele era uma segunda opção. A primeira foi o Vitalzen. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, se eu, um por um dos pacientes que eu vou mandando fazer nas farmácias de manipulação, eles vão tomando e melhoram, imagina em escala grande o quanto que nós vamos melhorar as pessoas. Entenderam? Se eu tiver pronto no frasquinho para vender na farmácia ou para vender nos consultórios das pessoas, as pessoas vão ter mais acesso. Não vão ter que ir na doutora Rosângela, esperar um ano para conseguir uma consulta, pagar, hoje seria R$ 1.500. Não precisa isso. Tem pronto. Qualquer um pode dizer aquilo lá é bom, toma. Entenderam? Foi isso que eu pensei quando eu criei o Vitalzen. Era uma forma de todo mundo ter acesso a essa fórmula maravilhosa. E esta fórmula está disponível. E eu acho que todo mundo tinha que tomar. Sabe, me incomoda saber que nós temos uma maravilha na mão e as pessoas não têm noção que estão perdendo tempo de tomar isso. Ainda mais para o sistema neurológico. Lembro da minha avó. O que adianta estar bonitinho, corpinho bonitinho, se o cérebro não funciona? Então, nós temos que fazer o cérebro funcionar, certo? Então, quando eu digo consciências, quando eu digo psicodrim, que a gente vai fazer o cérebro funcionar, e eu tomo consciências desde o dia que inventaram, eu digo, tem que ter também a matéria-prima. Eu vou ter que tomar o Vitalzen, porque aí eu vou manter capacidade de cérebro. E tem uma coisa que não deu para botar na fórmula, que é o ômega 3, gente. Depois eu vou falar dele, mas lembre que para fazer bainha de mielina eu preciso de valina, leucina e isoleucina, são aminoácidos essenciais.
eu preciso de B12, eu preciso de vitamina C, eu preciso de zinco, tá? Tudo isso está na fórmula do Vital Zen. Eu ainda tenho na fórmula do Vital Zen, eu tenho ainda o triptofano, e são 200 miligramas de triptofano. Uma dose de 4 cápsulas do Vital Zen me dá 200 miligramas de triptofano, me garante a produção da serotonina e da melatonina no dia. Não precisa mais que isso. Ainda eu tenho a glutamina, que a glutamina é o precursor, além de a glutamina ser importante para a parede do intestino, ela é precursora do GABA, porque é glutamina, ácido glutâmico e GABA, esse é o caminho. O que é o GABA? É o neurotransmissor que relaxa o cérebro. Ah, mas glutamina não é essencial. A gente produz. Engano nosso. A glutamina não está nos essenciais porque ele não é sempre essencial, mas na necessidade vira essencial. Ele é um aminoácido que depende de quanto que você tem no corpo para ele ser essencial ou não. Então, glutamina nós deveríamos repor sempre, porque nós precisamos daquele pouquinho ali, entenderam? Bom, o que mais que eu vou ter aqui? Eu ainda tenho o magnésio, né? E lembre que magnésio, como eu falei, é sempre fantástico, maravilhoso, tem mais 130 miligramas de magnésio aqui, 138. Ainda eu vou ter o selênio, e aí eu botei o selênio aqui, porque o selênio é o da glutationa peroxidase. Qual é a quantidade de selênio? A IDR do selênio é muito baixa, 35, 34 microgramas. Porém, a gente não deve passar de 200 microgramas, tá? 200 microgramas por dia. Não passar de 200. Mas quanto que é o ideal do selênio? É o mínimo 34, o máximo 200. Por isso que não tem problema que eu tenha 34 no Totalis e 34 no Vital Zen. Vai dar 70 mais ou menos, entenderam? E aí eu vou estar numa quantidade maravilhosa de selênio. Até porque selênio é o nosso antioxidante da pele, do olho, do fígado. Ele tem tantas coisas boas, né? Além da glutationa peroxidase, tá? O que mais que eu tenho de bom aqui, né? O que mais que eu tenho de bom? Bom, eu tenho os 3 do complexo B, né? Tenho B3, B6 e B12 para conseguir transformar triptofano em 5-HTP, tá? Isso é fundamental. Por isso que toda vez que tiver triptofano na fórmula, tem que ter o complexo B junto, ou pelo menos esses 3, tá? E a vitamina C, que é a catalisadora. Bom, Vital Zen são 4 cápsulas por dia. 4 cápsulas por dia. 4 de Totalis, 4 de Vital Zen. Aí eu tenho, se eu somar Vital Zen com o Totalis, vai me dar as 260 miligramas de magnésio, que é o mínimo. Mas aí eu vou complementar com o Mag Catal. E o Mag Catal, minha sugestão, tá? 2 cápsulas à noite. Por que à noite? Porque a melhor absorção e melhor utilização do magnésio é à noite. E se eu tomar 2 cápsulas, o frasco vai durar praticamente 2 meses, né? Porque ele vem com 4 agora. Já vem com 4, Johnny? Johnny, ele já está vindo com as 4? Magnésio? É, o Mag Catal está vindo com 90 ou com 120? Eu vou espiar e já te digo. Ele está mudando, tá? Eu não sei se já está vindo com 4, mas não interessa se vem com 3 ou com 4. Vocês vão tomar 2 por dia, né? Porque vai continuar com 80 miligramas, 83 miligramas cada um,
é que houve uma reclassificação na Catal Medic, certo? E tem uma coisa muito interessante, gente, muito interessante. Este mês de fevereiro, provavelmente já vai ser lançada a vitamina D de 2.000 unidades da Catal, que vai ser energizada, essa eu estou assim babando por ela. Vai ter vitamina E com 300 e poucas unidades, 320, eu acho, unidades. E outras novidades mais. Diga. 120. 120. Então, ele já está vindo com 4, tá? Bom, vamos lá. Ele tá programado agora para as 350 miligramas. Então, vamos supor que não está tomando nada de magnésio. Então, tome 4 Magcatal por dia, que dá as 350 miligramas, que é mais do que o mínimo é 260, mas não chega às 500, que é o máximo, entenderam? A proposta foi, e se essa pessoa não escuta a Rosângela e não toma mais nada, só toma magnésio? Então, vamos fazer com que ela tenha o suficiente. Foi essa a ideia, tá? Então, minha sugestão, que é o que eu faço, 4 Totales no café da manhã, 2 Vitalzen logo antes do almoço, eu engulo e como em cima, e 2 no jantar, e 2 Magcatal antes de dormir. É assim que eu tomo eles. Pode ser diferente? Pode. Se você precisar de mais quantidade de magnésio, tome mais, tá? Eventualmente, tem pessoas que precisam de uma quantidade maior. Então, numa situação, né, de hipomagnesemia, por exemplo, você precisa de uma quantidade maior, porque eu já tive pacientes que eu precisei, tá? Dar para o paciente 1.000 miligramas de magnésio, mas por 2 meses. Em 2 meses recuperou. Então, aí eu posso usar uma quantidade maior. A gente vai ter que lidar com isso. Mas se você não quer se preocupar com quantidades, faça assim, 4, 4, 2, tá? Isso funciona muito bem, tá? Uma outra coisa interessante é que você pode fazer eles diluídos no dia, tá? Então, pode fazer 2 Totales no café e 2 no almoço, e fazer 1 Magcatal e 2 Vitalzen antes do café da manhã. Por que antes, né? Ai, Rosângela, você complica. Não. O melhor momento de tomar o Vitalzen e o Magcatal é logo antes de comer. É ele chegar antes, primeiro chega ele, depois chega a comida, tá? Por quê? Porque a absorção desses aminoácidos vai ser melhor, porque eles vêm aminoácidos quelatos, né? Isso seria uma forma de você pensar. Porém, a gente já fez esse teste, tá? Se a pessoa não consegue tomar assim, pode tomar durante ou depois, não tem problema. E pode tomar nos intervalos, que eu já tive paciente que não queria tomar com comida, eu já tive os que só queria com comida, eu já tive todo tipo. E a gente viu que realmente a absorção vai acabar sendo a mesma ao longo do tempo. Absorve mais devagar, mas vai absorver. Então, você organize para o teu paciente num jeito que ele consiga tomar. Não invente moda que vai complicar a vida dele, tá? Eu estou dizendo a melhor forma, que é como eu tomo. Mas se você acha que o paciente tem que botar tudo junto e engolir de uma vez só, perfeito. Como eu digo, é melhor tomar do jeito que o paciente quer do que não tomar, tá? Então, pode tomar tudo junto? Pode, certo? Então, vamos lá. 4 Totales, 4 Vitalzen e 2 Magcatal. Essa é a minha proposta para quem está se cuidando e está tomando tudo direitinho. Não vai tomar Vitalzen, toma 4 Magcatal. 4 Totales, 4 Magcatal. Entendeu? Que aí você tem que complementar. Muito bem. Que mais? Que mais que importa? Inulivita. A inulivita é a inulina. Inulina é uma fibra solúvel power. Por que é power? Porque esta é power, a inulivita. As outras não. Esta é power porque ela é energizada de fábrica. Então, a ação dela de modular, olha o que eu falei, ela não é quântica, ela é energizada, é outra coisa.
mas ela modula a interleucina 24, a 18 e a 24. Por quê? Por causa da fibra. O fato dela ser fibra e ser energizada, então ela tem uma ação melhor nessa microbiota e ela vai funcionar como comidinha para essa microbiota. Então, a gente vai favorecer justamente as famílias de micro-organismos que estão na microbiota, no microbioma intestinal, que são as famílias que ajudam o metabolismo, tá? Entenderam? A importância da inulivita e como vai modular a microbiota, vai modular a produção das interleucinas da parede. Isso acontece por causa do microbioma. E ainda, isso vai criar uma condição de mais saúde intestinal e menos câncer. É a melhor proteção do câncer do cólon, câncer do intestino. Além de ajudar nos casos de diabetes, hipertensão, pré-diabetes, obesidade, porque uma das coisas que acontece no microbioma é a regulação. Quando você usa Inulivita, você vai ter Firmicutes e Bacteroidetes, que são as duas grandes famílias. O Inulivita favorece as Bacteroidetes, que são os que compensam os Firmicutes e fazem com que haja um melhor metabolismo. Aí não celular, metabolismo da pessoa, metabolismo geral, absorção da glicose, utilização, a questão do triglicerídeo, a questão do colesterol, tudo isso melhora com o uso da Inulivita. Entendeu? Por isso que, na minha opinião, todos nós deveremos tomar 2 cápsulas de Inulivita em cada refeição. 2 no café, 2 no almoço e 2 no jantar. Isso é o ideal. Para aqueles que não almoçam em casa, eu deixo só café da manhã e jantar, porque as pessoas que não almoçam em casa não querem carregar as coisas para tomar. Tem uns que até levam, mas tem uns que não levam. Então, aí você pega o que vai tomar na hora do almoço, bota no café ou no jantar, ou divide entre café e jantar. Mas, se for possível, em cada refeição, é melhor que faça assim, 2, 2 e 2. E no Inulivita tem 300 cápsulas. Tem 300 cápsulas. Então, é um frasco cheio de cápsulas. Se tiver problema de intestino preso, você pode usar também Inulivita, aí aumenta a quantidade, né? Pode botar 4 cápsulas no almoço e 4 no jantar, para aumentar a fibra, e aumentar também o líquido nos intervalos. Outra coisa importante, se você quiser melhorar a saciedade, então vamos lá. Se tomar junto com a comida, aumenta a fibra naquela refeição. Se aumenta a fibra na refeição, você faz o processo todo que eu estou falando de metabolismo e também da microbiota e da proteção do câncer e ainda melhora o trânsito intestinal. Se você quiser saciedade, manda tomar 4 cápsulas de Inulivita mais 1 grama de clorela, tá? No caso da Quembi, que é a que eu gosto, são 5 comprimidinhos de clorela. Se for outra clorela boa, de boa qualidade, veja quantos que é para fazer a grama. Então, você faz 4 cápsulas de Inulivita, 1 grama de clorela, 1 copo de 300 ml de água. E toma 15 minutos, entre 15 e 20 minutos antes do almoço e antes do jantar. De 15 a 20 minutos antes, tá? Porque o que acontece quando faz isso? Vai criando dentro do estômago um gel, né? Porque são fibras cheio de água, cria o gel e dá uma sensação de saciedade. Ok? Quem tiver problemas ao contrário, como a maioria das pessoas tem,
constipação, a fibra é favorável e ajuda. Quem tiver problemas de diarreia, aquela pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ou que tenha já algum outro problema, inflamação na parede, a fibra também ajuda. Ela não causa piora da diarreia. Só você não pode usar quantidades grandes de fibras. Então, você usa menos quantidade e vai tateando, vai aumentando a quantidade de fibra com a refeição até que endireite o problema, melhore a parede do intestino. Claro que aí a gente vai dar Constiflan, Colonflan, são dois importantes aí, se tiver o intestino preso ou se ele tiver inflamado, tá? Então, você complementa com os quânticos. Então, para você ter saúde, para você ter uma boa nutrição celular, você vai tomar 4 Totales, 4 Vitalzen, 2 Magcatal e 6 Inulivita por dia. Junto com a comida, ou do jeito que eu falei, logo antes de comer, ou se quiser para saciedade, um pouco antes, você divide no dia isso. E você vai ter complementos alimentares. Não é medicamento, não é remédio, não é suplemento, é complemento. Tem uma diferença imensa nisso aí. E por que importa? Porque se você tiver nutrição, se a tua célula está bem nutrida, tudo o resto funciona bem no teu organismo, principalmente o sistema imunológico, entendeu? Isso é fundamental, é algo que a gente tem que ter em mente. Nada é superior à maravilhosa sabedoria do nosso corpo. Só que nós temos que prover para o corpo a matéria-prima e a informação. O corpo sabe o que tem que fazer se a gente não se mete muito. Tudo bem assim? Falei tudo que precisava. Então, vocês têm o que a gente chama de kit para a saúde dos complementos alimentares. Eles são complementos alimentares. Complemento à alimentação. Não é suplemento, tá? O Oxivit pode entrar no meio, sim. Você pode complementar ainda mais com o Oxivit 2 cápsulas também numa refeição. Agora, tem mais um pedacinho na história. Isso aí é o básico do básico. Agora vamos ao outro pedacinho. O outro pedacinho eu falei para vocês, infelizmente, por uma questão técnica, não deu para botar ômega 3 no Vitalzen. E Vitalzen é para o sistema neurológico, fazer bainha de mielina, e a gente precisa de ômega 3 para fazer a bainha de mielina, tá? Então, a gente vai ter que ter o ômega 3, eu prefiro que seja de 1 grama, um de boa qualidade, filtrado, como o da Vitafor, que eu acho que é o que o Johnny tem aí. Então, ômega 3, 1 grama, dá para tomar 2 cápsulas ao dia. Uma no almoço e uma no jantar, ou uma no café e uma no almoço. É a média. Se você quiser ainda mais, mais ômegas, mais gordura saudável, pode tomar 3 por dia. Café, almoço e janta, junto com alimentos. E por último, a última coisa que eu quero falar aqui para vocês é algo que é muito importante. Eu quero que vocês todos os que estão aí, leiam o artigo que eu escrevi sobre a coenzima Q10, que está na revista Saúde Quântica, do última edição, que eu acho que é a edição número 17, 16 ou 17, tá? Então, presta atenção. A última edição da revista Saúde Quântica tem um artigo de revisão da coenzima Q10, tá? A coenzima Q10, ela faz parte, presta atenção, ela faz parte da nossa mitocôndria. É fundamental para fazer energia na nossa célula. E nós precisamos de coenzima Q10 de qualidade, purificada, e o ideal são 200 miligramas por dia. Esse é o ideal, tá?
A gente, por muitos anos, achou que 50 miligramas era suficiente, 30 miligramas, 50. Agora, o que descobriram? Que a dose ideal é de 200, que todas as pesquisas mostraram que é a que equilibra a pressão, é a que melhora o sistema cardiovascular como um todo, é a que melhora a imunidade e, pasmem, agora se sabe que a coenzima Q10 também é útil no COVID, porque ela vai melhorar a fraqueza muscular, ela vai ajudar o sistema imunológico e para síndrome pós-COVID é um dos nutrientes mais importantes. Aí a gente pode usar, e até se precisar, vai usar uma quantidade até maior, tá? Por pouco tempo, quantidades maiores. Só tem um detalhe, a coenzima Q10, ela é melhor absorvida junto com o ômega 3. Quando você pega uma cápsula de ômega 3 e uma coenzima Q10 purificada, que é o caso da Kenbi Q10, você tomando junto numa refeição, você tem uma absorção melhor. Então, minha sugestão é como eu faço, eu tomo uma coenzima Q10, que é a Kenbi Q10, e um ômega 3 no almoço. Dá para fazer isso no café da manhã. Não deve fazer isso à noite, porque ela dá um pouco de energia, né? Então, é interessante que a gente faça ela ou no café ou no almoço. É o plus, tá? Eu tenho a base que eu dei para vocês. O plus vai ser ômega 3 e coenzima Q10. Agora, vamos falar da clorela, tá? Existem algumas clorelas boas no Brasil, tá? A ômega 3 é de peixe, né? Pode ser de crustáceos também, que é o óleo de krill. Mas existe ômega 3 vegetal, sim, tá? Para vegetarianos e veganos. Existe óleo de semente de linhaça. O óleo de semente de linhaça tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9 na proporção ideal do ser humano, certo? Só que aí tem que tomar mais, porque como tem ômega 3 junto com os outros, no óleo de semente de linhaça, a proposta é tomar 2 cápsulas de óleo de semente de linhaça 2 vezes ao dia, tá? E vai equivaler a uma. 2 juntas equivale a uma, ok? Bom, o que mais que eu ia dizer aqui que agora me perdi? Então, óleo de semente de linhaça substitui o ômega 3 ou quem quiser até pode tomar uma de cada, para quem não é vegano, vegetariano. Bom, aí nós precisamos pensar no seguinte. Clorela. A clorela é uma alga, tá? Então, é um alimento, ok? Presta atenção. Ela é um alimento. Então, eu falei de complementos alimentares, agora eu vou falar de alimento. A clorela é um alimento. É uma alga. Então, perfeita para vegano e vegetariano e para os outros que não são vegano e vegetariano devem tomar igual. Bom, então, vamos lá. Ó, uma coisa importante, gente, tá? Que eu acabei de ver aqui, as coisas do Johnny aí. Ele está dizendo que só porque eu falei hoje dos produtos, ele vai dar desconto. Eu, se fosse vocês, já comprava para 6 meses. Então, aproveitem o kit de desconto aí. Clorela. Tá? A minha favorita é a Kenbi. Eu não estou dizendo que as outras são ruins, só estou dizendo que essa é a minha favorita e esta é a que sabidamente tem um índice de felforbaide baixo, tá? Então, como é que eu sei que a clorela é boa? As clorelas que vêm para o Brasil, elas vêm desde as ruins que nem quebra a membrana, vem as clorelas médias, né, que são aquelas vagabundinhas, e vem as clorelas que a gente chama de gold standard. As gold standard, tá, são as que estão dentro do nível exigido pelo Japão, que é o único país que tem uma exigência de índice de felforbaide entre 60 e 80 miligramas por 100 gramas de clorela, tá? Então, essas geralmente são as melhores, que são as que estão no Brasil consideradas as top, certo? A Kenbi, ela tem uma particularidade, ela vem
com um índice de felformide metade do Golden Standard, tá? Isso pelos como é que eles chamam isso? Cada vez que chega no Brasil, vem um papel junto dizendo o que tem dentro. E é por esses laudos, eu lembrei o nome. Isso dito pelos laudos que eu vi. Por isso que eu comecei a falar dela, tá? Eu só falo de coisas que eu conheço. Comecei a falar dela e comecei a usar há anos atrás, não sei quantos anos, quando eu comecei a ver, e que eu vi esses laudos, tá? Eu conversei com o pessoal e vi esses laudos. Então, 1 grama de clorela, presta atenção, 1 grama de clorela, tá? Tem 60% de aminoácidos naturais e esses aminoácidos, então é tudo bem pouquinho, porque ela é uma alga microscópica, mas tudo de altíssima qualidade, essa é a vantagem. Mas o segredo da clorela é a tecnologia de quebrar a membrana, entendeu? Esse é o segredo da clorela, porque a grande maioria das clorelas vem de Taiwan, que é o melhor lugar do mundo para produzir clorela. Eles têm tanques e tanques e tanques. Só que assim, ó, tem trocentos tanques. Aí a empresa que compra, colhe clorela no tanque, leva para o seu canto lá onde vai arrumar para vender, e aí é que é o problema, que é quando quebra a membrana, porque a membrana é de celulose, e o ser humano não tem enzima que degrada a celulose. Então, se você tomar uma clorela sem a tecnologia de quebrar a membrana, ela é só fibra. Ela não aproveita o que tem dentro dela. Mas o segredo da clorela, a maravilha de a gente tomar clorela, se chama Growth Factor de clorela, que é um fator de crescimento da clorela que é altamente regenerador. Então, isto, por si só, já vale a pena. Regenera a parede, melhora a microbiota. Agora, a fibra que tem na clorela melhora a microbiota também. Então, já é 2 fatores para a microbiota. 3, a clorofila da clorela é altamente alcalinizante. Então, quando a gente toma clorela, independente da hora que toma, porque vocês vão ouvir de tudo que é jeito, independente da hora que toma, sempre vai sobrar clorofila, que ela não degrada no suco gástrico, para alcalinizar a parede do intestino, que eu preciso que a minha parede fique alcalina, não é isso? Esôfago tem que ser neutro, estômago ácido e parede de intestino alcalina. Então, essas grandes vantagens da clorela. Então, é um nutriente completo, que tem trocentas coisas dentro, bem um pouquinho de cada um. E quanto que toma de clorela por dia? Os estudos mostram, estudos controlados, bem feitos, tá? Eles mostram que a gente precisaria de 2 gramas de clorela, no mínimo 2 anos, para fazer o efeito anticancerígeno dela. Existem, então, estudos mostrando que se você tomar 2 gramas por dia por mais de 2 anos, você tem um efeito anticancerígeno, especialmente para câncer ligado a metal pesado. Então, a outra vantagem da clorela é que é um detox natural. Se você tomar sempre a clorela, você está sempre desintoxicando. Então, você não intoxica, porque você está sempre desintoxicando. Agora vem a cereja do bolo da clorela. Se você tomar clorela junto com alimento, então vamos supor que você tome 1 grama logo, então antes de comer para fazer saciedade pode, ou junto com a comida. Ela tem uma substância chamada soporoporin. Essa substância chamada soporoporin, ela quela a toxina do alimento. Então, você toma junto com comida, aquele soporoporin que degradou lá dentro, começa a grudar nas toxinas alimentares, nos metais pesados, e você absorve menos ou nem absorve substâncias nocivas que estariam no alimento. Essa é outra grande vantagem da gente tomar clorela.
Então, clorela é outro alimento que a gente deveria estar sempre disposto a utilizar. Vocês vão ter pessoas que tomam a clorela e fazem diarreia. E vão ter pessoa que toma clorela, que nunca tomou antes, e podem fazer constipação. Os que fazem constipação são os desidratados. Eles não estão se hidratando adequadamente e, às vezes, eles começam com uma quantidade muito grande de fibra. Então, aí você diminui a quantidade. Então, o ideal é que se tome em 2 vezes, de 1 grama por vez, e, se for possível, você até diminui mais, tá? Então, o ideal é 2 gramas por dia. Para ser, por exemplo, a Quembi-clorela, cada comprimidinho tem 200 miligramas. Então, são 5 comprimidinhos, são bem pequenininhos, parece uma ervilha seca assim. Se tomar 5, tem 1 grama. Para você começar a tomar, se tiver dificuldade, se tiver problema, diarreia ou constipação, em vez de tomar 1 grama, que são 5 comprimidinhos, toma menos, toma 2 comprimidinhos por refeição. Aí, 1 semana depois, aumenta para 3, entendeu? Faz 1 vez ao dia, 2, vai aumentando gradativamente, até chegar às 2 gramas por dia, que a pessoa vai se adaptando àquela quantidade de fibra. Entenderam? Ficou bom assim? Bom, o que mais que é fundamental para a gente pensar aqui? Tá? Vamos pensar junto aqui, né? Então, se essa pessoa, tá, tiver inflamação na parede do intestino, a clorela ajuda a desinflamar. Então, se você juntar a clorela com inulivita e com colon-flan, você melhorou absurdamente as condições da permeabilidade intestinal. Por isso que sempre que eu falo de doença autoimune, de doença crônica, eu falo disso. Se você tomar o tempo todo, você está desintoxicando, né? Então não está intoxicando e está desintoxicando. Existe pesquisa provando que a clorela, ela desintoxica metal pesado do fígado. Olha a importância disso. Olha a maravilha disso. Então, se nós usarmos, por exemplo, quelanthus, totalis e clorela, imagina que a pessoa com intoxicação, metal pesado até por dentro dos olhos, porque a gente tem mesmo, não tem como mandar parar o planeta para descer, né? Vai ter que morar nele. Então, você veja, você tem o quelanthus com o totalis, vai tirar metal pesado e botar o mineral bom para dentro da célula, e aí você acrescenta a clorela, que vai fazer a manutenção da desintoxicação do metal pesado do fígado e da parede do intestino. Isso é o perfeito para você ir desintoxicando a longo prazo. Por isso que quando está bem nutrido e desintoxicado, né, você começa a ver que a pessoa só tem melhora. Aí a pessoa melhora de tudo, até do que nem sabia que precisava melhorar. Ó, gente, da Catalmed, já que eu falei bastante disso, da Catalmed existem alguns outros produtos maravilhosos, fantásticos, tá? Um deles é o VitaCard, só para a gente lembrar. O VitaCard é o único do mercado que modula nutricionalmente, tá? Nutricionalmente a homocisteína. Tá? Esse produto é fantástico, é o único que existe no mercado específico para isso. 1 grama do principal doador do grupo lá, que vai acabar fazendo a metilação, né? Do grupo metil, que vai fazer a metilação do DNA, tá? Que é a beta-inanida, que na verdade é a trimetilglicina. Bom, ainda nós temos o osteocatal, tá? O osteocatal, que esse também é uma fórmula minha, o VitaCard também é uma fórmula minha. O osteocatal, ele tem tudo que o osso precisa, tá? Tem um pinguinho de cálcio, não é muito, porque a gente não precisa de muito cálcio, mas tem que ter um cálcio de qualidade. Então, tem um pouquinho do bisglicinato de cálcio, tem magnésio, de novo, que é importante. Então, tem cálcio, magnésio,
tem zinco, tem fósforo e tem vitamina D e vitamina K, tá? Que é o que precisa o osso. Tudo isso tem no Totalis também. Por isso que quando eu falo Totalis Vital Zen Marcatal, eu não falo do osteocatal, porque já estou cobrindo tudo. Por que tem osteocatal, então? Porque às vezes eu vou precisar o plus para o osso. Então, eu já botei tudo que precisava. A pessoa está ótima, bem nutrida. Será que não preciso de um plus para esse osso? Então, dependendo do caso, a gente tem o plus. E nós sempre temos o paciente chato que diz assim, não, se meu problema é osso, eu só quero tomar para o osso. Então, eu tenho um só para o osso, tá bom, toma esse, entendeu? Por isso que tem osteocatal. Então, ou você complementa o que já está fazendo, ou aquele que só quer tomar isso, tome isso. São 3 cápsulas no jantar. O melhor horário de tomar o osteocatal é no jantar, tá? São 3 cápsulas, ok? Aí nós temos o multicatal, que foi desenvolvido para pós-operatório, principalmente para bariátrico, que eu tinha sempre muito paciente bariátrico, que eu dizia, pena que vieram depois, né, da cirurgia, mas os pacientes bariátricos estão sempre muito mal nutridos, né? E aí a gente fez o multicatal para bariátrico, tem 30 miligramas de coenzima Q10 neste produto, que é para dar energia para a mitocôndria, né? E ainda outras coisinhas mais aqui, que esse produto é fantástico. Esse produto, ele não é só para bariátrico, ele é para alcoólatra, ele tem uma ação fantástica na parte neurológica do alcoólatra. Ele é para gestante, tá? Apesar de que a gestante enjoa do sabor, mas se você variar, bater com fruta, bater com com leite de coco, então um dia com uma coisa, um dia com outra, com suco, ele melhora bastante o sabor. O sabor dele é por causa dos aminoácidos. O que mais que tem nele? Vamos pensar aqui. Bom, é para idoso, é para quem não consegue engolir cápsulas. O que ele tem? Ele tem complexo B, vitamina C, todos os minerais importantes, 2 gramas de aminoácidos, todos os aminoácidos também importantes. Ele não tem o triptofano, tá? Não está nele. O triptofano está lá no Vital Zen. Mas aqui eu tenho tirosina para a saúde da tireoide, eu tenho a glutamina, eu tenho aqui nós temos a arginina, tá? É fantástica a arginina, porque ajuda a fazer hormônio de crescimento, né? Ajuda a parte muscular. Eu tenho a metionina, que é para desintoxicar fígado, né? É um aminoácido sulfuroso, importantíssimo. A gente tem taurina nele para melhorar cérebro. Então, assim, tem muita coisa maravilhosa, tá? O multicatal. E aí, para doentes, então, que estejam com dificuldades alimentares, alcoólatra, falei. Maravilhoso para diabético. Nossa, eu tenho cada caso de diabético que melhorou absurdamente quando entrou com o multicatal. Tenho também para paciente que perde peso quando tem tratamento de câncer, paciente com câncer, o multicatal é maravilhoso. Grandes cirurgias, aqueles atropelados que quebraram trocentos ossos, também o multicatal é ótimo. Então, assim, é um excelente produto de complementação. Eu gosto de botar ele associado ao Totalis, porque o Totalis me dá as outras vitaminas, as vitaminas A, D, E e K, que não estão aqui. E me dá mais um pouquinho dos minerais. Então, Totalis com multicatal, os 2 juntos, são o top do top nesses casos em que precisa de muita nutrição, certo? Bom, o Magcatal, de quem eu falo o tempo todo e adoro, para mim é o melhor do mundo. Aí no Livita eu já falei, nós temos ainda a Glutamed, tá? Que é a Glutamed é só glutamina. Eu tenho 60 cápsulas com 500 miligramas de glutamina power, tá?
E a proposta da Glutamed é você tomar uma de manhã quando acorda e uma cápsula antes de dormir. É a complementação da glutamina necessária para ajudar a fazer GABA e melhorar a parede do intestino, tá? Nós ainda temos o Aminobem, né? O Aminobem, ele foi desenvolvido para... Na verdade, esse Aminobem não é meu, tá? Não é uma fórmula que não é minha. Eles desenvolveram o Aminobem pensando para aquele que quer fazer exercício físico e quer melhorar a massa muscular. E que fosse em cápsula, porque a gente, para massa muscular, não tem nada em cápsula, é tudo pozinhos, né? Mas acontece que para você ter uma quantidade adequada, você teria que tomar 8 cápsulas por dia. Ele vem com 240 cápsulas, dá para um mês, tá? Mas as 3 gramas do Aminobem do dia seriam 8 cápsulas. Onde é que eu vi que funcionou maravilhosamente o Aminobem? Para sarcopenia. Impressionante. Quando você associa Aminobem com Colamin, para sarcopenia, associado ao movimento em sômatos, você tem um resultado maravilhoso. Até para sarcopenia do idoso e a sarcopenia do acamado. Então, eu tive resultados maravilhosos. Foi aí que eu gostei bastante do Aminobem. Então, ele serve para essa complementação para melhorar a massa muscular, tá? Massa magra, tá? Tem ainda a linha do VIT, que é nessa linha que eu consegui agora, a gente fez uma revisão, me pediram para fazer uma revisão, e a gente conseguiu que a Anvisa liberasse doses maiores, tá? Que foram a linha Catalvit, são as vitaminas puras aqui dentro, né? Então, todas elas energizadas, certo? E aí, então, a gente agora tem a vitamina D, vai vir com 2.000 unidades. A vitamina E vai vir com, se eu não me engano, são 300 unidades. É uma dose maravilhosa. Tá? A gente não mexeu... o complexo B vai vir melhor também. Vai vir maravilhoso, power. E, se eu não me engano, a gente vai ter uma delas do complexo B, se eu não me engano, é a B6 sozinha. Mas isso vai, quando vier mesmo, quando tiver tudo certo, a gente vai fazer uma rodada dessas e eu explico direitinho por que a gente mexeu nas doses da Catalvit, tá bom? Espero que todo mundo saia agora bem nutrido, né, dessa nossa conversa. Só para complementar, doutor, estão perguntando aí por quanto tempo se toma esse kit aí? Para sempre, é complemento alimentar. Tem que comer para sempre, tem que complementar para sempre. Eu estou tomando desde o dia que surgiu, gente. Olha aí, ó. Estou bem ou não estou bem, né? Estou ótima. Ela fez plástica, tá, gente? Ela fez plástica. Não fiz. Que coisa. Eu não fiz e não uso maquiagem. Eu uso batom e blush. Mas a plástica que a senhora faz diariamente é por dentro, né? De dentro para fora que vem a beleza externa. Exato. Sabe que eu realmente acredito na repetição, né? Na repetição. Quanto mais o teu organismo recebe informação, melhor fica. Ó, eu estou usando... A novidade nos últimos anos é o Teloquantic, que eu estou usando desde que surgiu, né? Que fazem 2 anos agora. Então, no rosto eu passo Oxyflower, Teloquantic e o Achante, que eu usei por muitos anos sozinho, e hoje eu faço com Teloquantic. Às vezes eu até faço uma vez o outro, dependendo da pressa que eu tenho, mas são coisas que eu uso sempre, tá? E eu faço meus 25 florais, né, que entre gel e gota e trocentas coisas, e mais essa nutrição toda. Hoje é o que eu faço, gente. E eu acho que isso tem resultado, é por isso que eu estou bem. É por isso que eu me sinto bem e é por isso que eu estou bem. Porque eu estou sempre cuidando. Não é assim, eu só cuido quando eu não estou bem, entendeu?
estou sempre bem. Eventualmente, a gente tem problema, ó, fiz uma fratura, né, de subir no banquinho. Eu digo, por favor, não subam em banquinho, tá? Mas dá para ver na pele, né? Na pele dá para ver o resultado do que você faz por dentro. Exato. Quando você está muito bem nutrido por dentro, começa a ficar bem nutrido por fora, né? Aí o cabelo, a minha qualidade do fio, nunca pintei. E olha que não é que, não, mas a tua família era assim. Minha mãe, aos 40 anos, tinha cabeça branquinha. Então, assim, minhas avós tinham cabelo branco também precocemente, meu pai. Eu sou a exceção da minha família. A minha irmã pinta o cabelo dela desde os 30. E ela é 12 anos mais nova que eu. O que prova que não é a genética, é sim a epigenética. Exatamente, agora você falou tudo. É uma questão epigenética. É a prova que a epigenética funciona e que a nutrição é a principal ação epigenética que nos dá. Então, é algo que você está em contato o tempo todo, né, gente? E a nossa célula já sabe usar. É por isso que eu sou tão apaixonada pelos complementos alimentares. A nossa célula sabe utilizar, a gente não tem que ensinar. É algo que a célula sabe usar. Se você der a concentração certa e der a qualidade certa de nutrição, a nossa célula só vai cada vez agradecer mais.